material, enfim. E o outro é fazendo alinhamento com o comitê de compras, porque o Sandro falou, são 12 pessoas em média. Então isso toma tempo da pessoa. E lá o tempo dedicado a conversar com os possíveis fornecedores está cada vez menor, né? Então só reforça a importância. Ô Sandro, mas aí agora eu quero voltar para você sobre o que que o LinkedIn tem aprontado aí, as novidades do LinkedIn e tal. Tu citou aqui no começo do episódio, antes da gente gravar, os avanços que têm sido feitos em IA. Então, cara, conta para nossa audiência um pouco o que que tem vindo de... quais são as mudanças recentes que eventualmente a galera ainda não percebeu e o que que o LinkedIn tem trazido nesse sentido, claro, nesse contexto de ferramentas para ajudar na geração de negócios, tal. A gente sabe que tem a questão também mais para RH e tudo mais, recrutamento, mas vamos estreitar a conversa nesse mundo de negócios aqui. Eu acho que a gente tem uma sorte, né? A gente faz parte do grupo Microsoft, né? Apesar de funcionar de uma forma independente, e por sua vez a Microsoft tem aí toda uma tecnologia que vem, né? O próprio ChatGPT, que hoje faz parte do grupo, tem aí o Copilot, etc., outros produtos que já estão em andamento, que obviamente trabalham com uma alta capacidade de impacto de inteligência artificial generativa, né? Sempre que eu falar em inteligência artificial, entenda a inteligência artificial generativa, para não ter que falar generativa toda hora. Isso, por A gente favor. está implementando muita coisa dentro das plataformas, principalmente, né, Sales Navigator, para viabilizar, ou melhor dizendo, para otimizar o tempo do vendedor. Você acabou de falar um negócio que é onde o vendedor gasta ou investe mais tempo é em pesquisar sobre uma empresa, entender aquela indústria, etc, etc. Hoje, na plataforma já existe uma funcionalidade de inteligência artificial que chama Account IQ. Então, eu dentro do Sales Navigator, quando eu abria uma conta, todo esse trabalho que o vendedor tinha que fazer antes de pesquisar sobre aquela empresa, já está pronto, né? Já entra na página e ele traz ali um resumo executivo que você pode se aprofundar, por exemplo. Quem é aquela empresa? Qual a história daquela empresa? O que aquela empresa faz? O que ela tem de desafios? O que aquela indústria tem de desafio? Quem são os principais concorrentes? O que poderiam ser potenciais caminhos de entrada no sentido, quais são as dores mais comuns? Quem são as pessoas chaves dentro daquela empresa. Então, todo aquele tempo que ele pesquisaria sobre aquilo, agora ele tem muito mais tempo para passar criando essa conexão com essas pessoas que são relevantes dentro do ecossistema de compras. E aí, um outro, por exemplo, aí essas pessoas relevantes, como é que eu entendo, né? Então, se eu quero conversar com o Guilherme, quais são os interesses que ele tem no universo profissional, sobre o que ele fala, o que poderia ser, então, assim, o cargo dele, o que são tópicos de potencial interesse que eu tenho que levar para ter relevância, né? Então, tudo isso hoje a inteligência artificial, ela viabiliza em segundos, porque no fim do dia, imagina só o potencial em aumento de receita, né? Tem um estudo da Harvard Business Review que eu acho super interessante, que ele fala que mais ou menos 32% do tempo de um vendedor ele passa vendendo. Isso dá em média umas 12 horas, tá? E aí ele tem uma média de 6 atividades que ele executa, sendo busca de informação uma delas, e Uma delas. só nisso aqui ele gasta 8 horas do tempo semanal dele. Imagina o potencial de receita que tem se eu tirar essas 8, não vou nem tirar as 8, vou tirar 6 horas dele daqui e vou jogar para client face, para esse tempo que ele vai ter conversar com o cliente. Então, eu aumento, obviamente, a oportunidade que ele tem de gerar mais receita, mas eu também trago, né, eu viabilizo informação e viabilizo conteúdo para que quando ele sente lá na frente do meu comprador, que vai dedicar só 5% do tempo dele para falar com fornecedores, para que ele seja extremamente relevante e para que ele realmente consiga mostrar o valor do que está sendo vendido, né? Então, quando você fala em AI hoje, isso são só alguns exemplos, isso já está na plataforma, isso já está implementado. Eu ia te perguntar, isso já está disponível?
E sem nenhum custo. Para quem já é usuário do Sales Navigator, é o mesmo preço e a gente continua vendendo igual. Então, a Mas gente aí, eu fiquei curioso, é só no Enterprise ou tem no. Talvez é Business, que é outro plano, né? Esqueci o nome. você tem três planos hoje, né? Você tem o Aham. Core, você tem o Advanced. O Advanced Plus seria o top, que conecta com o CRM. E aí, obviamente, tudo que você faz está entrando dentro do CRM. O Advanced tem tudo menos a conexão com o CRM. O Core, ele é vendido só no universo online. E ele é mais pensado para um profissional liberal, para uma empresa muito Isso, pequena, uso individual, né? individual. Então, uma empresa muito pequena que está crescendo, Uhum. aí talvez ainda não faça sentido os demais produtos. Então, obviamente, hoje ele está. Como é que a gente faz a implementação disso? A gente implementa primeiro no Advanced Plus. Então, hoje ainda está disponível só nessas versões que são vendidas pelas equipes de vendas, né? Aham. Tem uma outra coisinha que já começa a aparecer como teste, mas ainda não está disponível dessa forma. Muito legal. Tu tinha comentado também um, Sandro, que eu achei super interessante, que é a IA generativa, ajudando inclusive a desenvolver mensagens, abordagens, dando esse tipo de auxílio também. Conta um É. pouquinho para a gente aqui, para a audiência, em relação a essa funcionalidade também. Não, eu dei exemplo de duas, né? Mas tem muitas Uhum. outras que estão sendo inseridas na plataforma. Tem uma que ajuda você a criar o próprio organograma, quem são, identificar essas 12 O pessoas, comitê. Uhum. compras, e também entender não, como é que eu chego, o que que é relevante, insights sobre. Imagina alguém que acabou de mudar de emprego, essa pessoa tem uma tendência muito maior a ser receptiva a um contato do que alguém que já está há muitos anos, você está naquela cadeira, né? Ou eu consigo entender, né? Eu quero falar de novo, eu quero falar com o Gil agora. Então, como é que eu vou chegar no Gil? Eu conheço você, Guilherme, eu sei que, mas o Guilherme, ou você, Guilherme, é amigo de alguma, ou trabalhou junto com alguma pessoa do meu time, mas eu não tenho como saber isso, mas a plataforma tem. Então, obviamente, ela cria Aham. esse sistema de compras, comitê de compras, e me ajuda a entender como eu chego. Mas o que você perguntou da mensagem, que eu acho que é interessante, que eu sempre brinquei que o cuidado que a gente tem que tomar com AI né, para eu não, o meu AI criar uma mensagem, e mandar para o seu responde para o meu vai responder para o seu. Se eu não der um bug no AI, eles não vão comprar nunca, né? Vai ficar esse Não. vai. Então, o que a gente entende como um potencial alavancador de oportunidades dentro do universo da plataforma que a gente tem inserido a inteligência artificial te ajuda a escrever a mensagem, né? Então, mas ele vai buscar coisas que você comentou, relevância. Então, aquilo que eu te falei, entender a sua empresa, que ela entende meu produto, eu coloco o meu produto dentro da plataforma, e explico para ele o que é, né? Inclusive com link. Então, isso aqui é meu produto. Então, eu entendi o meu produto e aí eu consigo entender a empresa e o indivíduo e aí eu consigo criar uma mensagem que tenha relevância dentro desse contexto. Obviamente, aí eu falei isso também offline, acho que é legal falar aqui, eu brinco muito que você tem, né, o AI, mas você depende ainda 100% do AI, que é o Human Intelligence. Então, tudo isso é criado para facilitar, me dar mais tempo livre para estar sentado com o meu cliente, mas a gente tem um cuidado muito grande de não transformar isso simplesmente num negócio de geração massiva de mensagens. Ele me ajuda a criar, ele me dá opções, ele fala, tá bom, não tá? Isso a gente já testa em beta hoje, por exemplo, em breve vai estar disponível, quer dizer, você começa a ver, realmente é super legal, assim, o que sai, porque é com conteúdo, não e aí você pode complementar, né? Ele te põe ali e fala, essa é a minha sugestão, né? O que que você acha? E é legal, porque até quando você complementa, ela aprende. Uhum. Isso também tem uma relevância. E aí, só para dar mais, talvez, um toque final aqui, a gente está indo nessa direção, com essas funcionalidades, para criar realmente chegar num ponto onde você tenha a inteligência artificial te ajudando, né? Ser o seu assessor de vendas, digamos assim. Então, ele vai me ajudar a gerar novos leads, porque ele entende o tipo de lead que eu busco. Eu Uhum. começo a mensagem, eu vou conseguir criar, falar assim, esses 15 leads, me ajuda a escrever a mensagem para eu revisar.
Então você vai chegar num ponto que é o que eu disse no início, né? Imagina o potencial de aumento de receita se eu libero o tempo do meu vendedor para estar mais tempo com o meu potencial comprador. E aí É. identificar, e etc., vem aí a inteligência artificial liberando muito desse tempo.